Boa noite, meus amados irmãos, paz seja convosco. Vamos iniciar o culto desta noite. A palavra de Deus nos Salmos nos afirma e nos fala nesta noite: alegrei-vos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui, erguendo os nossos altares. Oh, aleluia, Jesus. Nós declaramos que Ele é santo, Ele é digno de toda honra e toda glória. Toda adoração pertence ao nosso Senhor Jesus. Peço, Senhor Deus, que nos conduza através do Teu Espírito. Libera, Senhor, nesta noite. Enquanto Te adoramos, Senhor, enche esse lugar. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, é muito bom estar diante de Ti. Não há outro como Tu, não há outro, Pai. Tu és o verdadeiro e único e vivo caminho. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Aleluia, Jesus. Só Tu és santo, Senhor Deus. Oh, aleluia. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor Deus, a adoração dos Teus filhos. Recebe, Senhor Deus, oh Deus, aquilo que queremos, Senhor, lançar no altar, Senhor, nessa noite. Oh Deus, os nossos corações, as nossas vidas. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como
não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, Jesus. Oh, 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 aleluia, Jesus. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira, videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor, para o teu louvor. Frutificamos, Pai, frutificamos. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, que há o fruto do Espírito. Oh, aleluia! A longanimidade, a alegria, a paz, que sejam liberadas, Senhor, em nós. E através de nós, Senhor, sejam exteriorizadas, para que as pessoas olhem e vejam os frutos. Oh, aleluia! Assim como olhamos para uma árvore e podemos enxergar o fruto que essa árvore produz, assim, Senhor, oh Deus, que o mundo possa olhar para nós e enxergar o fruto do Espírito. Que a nossa luz venha resplandecer, porque somos representantes de Ti. Oh, aleluia! Ministra, Senhor, no nosso espírito. Oh, aleluia, Pai. Oh, é muito bom, Senhor, Te exaltar. É muito bom estar diante de Ti, Pai. Oh, aleluia! Nós recebemos algo, oh Deus, aquilo que emana, Pai, do Teu trono, aquilo, Senhor, que vem de Ti. Ó Deus, através, Senhor, dessa conexão espiritual, porque Deus é Espírito, importa-nos que venham adorar, o adorem em Espírito e em verdade. Por isso, Senhor, libera sobre nós, libera, Senhor, através de nós, mas que o Senhor venha fazer, Senhor, aleluia, videira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu louvor. Videira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu louvor.
videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Oh, aleluia. Até me consumir, consumir, Jesus, Senhor. Oh, oh. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Aleluia. Até me consumir, Deus. Oh, até me consumir, Senhor, com teu fogo, com teu fogo. Oh, deixa queimar a palha, o feno, a madeira, e faça purificar o ouro. Oh, ele banejo de canana banana na machore. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aonde? Aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais
novo, Pai. Faz o teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, então faz de novo. Paz seja convosco, meu amado irmão. No dia que nós estávamos gravando este culto, nós tivemos uma oscilação de energia e acabou a parte da mensagem, ficou com a imagem travando, né? Aí tivemos que refazer, né, regravar aqui a mensagem, mas com certeza Deus ele irá falar aos nossos corações, a liberar esse alimento santo para as nossas vidas, tão precioso. Amém, meu irmão? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 43, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra desta noite. Eu vou estar também colocando aí na tela para os irmãos. E vamos assim fazer a leitura. Quando um espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei à minha casa a qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Senhor Jesus, nós agradecemos por estarmos em adoração, por esses momentos, juntamente com os nossos irmãos, neste culto, Senhor, abençoado que entregamos a Ti. No momento, Senhor, de recebermos a orientação, o alimento, Senhor, como o maná que era liberado, nós recebemos, Senhor, esta porção, né, neste dia. Peço, Senhor, que através do Teu Espírito fale conosco, nos conduza. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, os nossos corações. Esteja, Senhor, guardando as nossas mentes, Pai. Peço, Senhor Jesus, que lance essa semente e que o maligno não venha roubar. Assim nós recebemos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado irmão? Sabe, desde a criação do mundo, nós vemos que Satanás ele tenta escravizar o ser humano. E essa é a essência dele. A Bíblia nos diz que ele não muda, né? Ele é mentiroso, o intento dele é algo maligno. Então nós vemos aqui que os demônios eles agem na vida das pessoas através de brechas que essas pessoas mesmo dão para eles. Então nós vemos que aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que nós compartilhamos ou mesmo participamos, é algo que pode ser danoso para as nossas vidas, porque a intenção de Satanás é de destruição. Esse é o único intento dele. Enquanto o nosso Senhor Jesus, o principal propósito dele é salvar, é nos libertar, né, da condição que nós estávamos. Por isso que ele foi enviado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O inverso, né, é a verdade que tem a ver com o reino das trevas. Por isso a palavra nos fala que nós somos templo. Nós somos o lugar onde Deus ele faz morada através do seu Espírito. E todo templo, né, assim como somos templo, também há portas, tanto invisíveis como visíveis. Esse templo
não está isento de ataques de Satanás. Olha o que diz Mateus capítulo 26, versículo 41. A palavra fala que nós devemos vigiar e orar. É muito interessante. Eu vou até colocar aqui para os irmãos. A palavra fala assim, vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Olha o que a palavra está nos dizendo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tudo que tem a ver com o espírito, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Na verdade, é neste lugar que acontece a verdadeira adoração, é neste lugar onde há a conexão verdadeira com o Senhor, porque o que seja além disso, nós vemos que a nossa carne, ela não é confiável. Diante disso, meu irmão, nesse templo que somos nós, existe, podemos colocar assim, a porta mental, a porta das nossas mãos, a porta dos nossos olhos, a porta das nossas bocas. São esses lugares, né, que trazem acesso ou uma conexão com as coisas deste mundo, ou a vulnerabilidade para com as coisas do reino das trevas. Por isso que diante disso, a intenção de Satanás é profanar o templo. A Bíblia diz que ele quer entrar dentro de nós, nos nossos corações, e ali erguer um outro altar, um outro Deus. A Bíblia já nos adverte que aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor de uma forma constante, consistente e realmente sabendo o que nós estamos fazendo, porque nós, ao buscarmos ao Senhor, nós não vamos dar lugar às outras coisas que são nocivas, tanto para as nossas vidas, mas também para a nossa alma. Efésios 6,10 traz algo muito interessante. Ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós vemos aqui que há algo que eu posso vestir, há algo que eu posso colocar. Mas a Bíblia diz que essas armas, elas são espirituais. Então nós precisamos estar num lugar com Deus. Nós precisamos de uma comunhão com o Senhor. E essa comunhão nos dá essa alegria, ou mesmo essa condição de nós podermos estar revestidos. E uma vez revestidos, a Bíblia fala aqui que nós vamos estar firmes. Este é o segredo, ser revestido, conexão, para nós estarmos firmes, porque pelo que nós vemos aqui, o diabo ele vai sempre atentar para conosco. Ele vem sempre procurar um momento oportuno. Por isso a Bíblia ela adverte os cristãos que nós devemos estar atentos, porque o diabo ele anda como um leão, ou bramando como um leão, buscando a quem possa devorar ou tragar. Então nós vemos aqui que o propósito dele é que nós não venhamos experimentar em nossas vidas a presença de Deus. Ele quer que nós sejamos vazios. Está entendendo? Qual é o trabalhar do diabo? Ele quer que você seja vazio. Ele quer que você não tenha comunhão, que não haja uma conexão. E é interessante quando nós falamos sobre conexão, comunhão, em João 15 fala que nós somos os ramos e o Senhor Jesus é a videira verdadeira. E uma vez estando ligados à vida, e uma vez sendo então cortada esta conexão, significa que essa vida vai se esvair, ou essa vida vai estar ausente. E uma vez a ausência de vida, a morte então ela pode ganhar terreno. E eu estou falando na questão espiritual. A Bíblia nos diz que estar em Cristo é estar vivo. A Bíblia nos fala que estar em Cristo é não sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte, que é a morte espiritual eterna sem o Senhor, essa é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Por isso nós precisamos estar, como a Bíblia diz aqui,
vigilantes. Eu quero estar colocando aqui o que está em João, capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus aos nossos corações. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Olha o que a Bíblia nos está nos dizendo. Essa é a credencial do ladrão. Essa é a credencial daquele que vem em nome das trevas, roubar, matar e destruir. E o oposto, totalmente oposto a isso, é o que Jesus nos promete. Ele veio para nos dar vida, fala de uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida de alegria. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos confiar no Senhor e o recebê-lo. Por causa da nossa carne, nós podemos dizer então que o velho homem pode ser uma influência de Satanás. Nós estamos trazendo aqui no contexto de hoje a questão da casa. Então imagine que uma casa ela precisa estar habitada. Uma casa vazia ela está propensa a ser invadida. Nós temos visto aí nesses tempos, né, quanto proliferou a invasão de casas por essas questões que nós estamos aí vivendo, tanta dificuldade. E uma casa vazia é um prato cheio para que pessoas possam ali entrar e fazer morada. E assim também a casa, se ela está ocupada, ela não dá margem para que outras pessoas, que podemos colocar assim estranhas, venham adentrar aquela casa. E diante do que eu estou falando nesse momento, o velho homem ele contribui do lado oposto, ou lado favorável àquele que quer destruir. O velho homem ele trabalha contra as coisas dos céus. O velho homem ele vai morrer. É por isso que a Bíblia diz que o novo homem constituído pelo Espírito Santo, que passou a fazer morada em nós e ressuscitou o que outrora não existia, o novo homem, ele através agora do Espírito Santo ele passa a ter vida, ele foi constituído. Esse novo homem é o que vai permanecer para uma eternidade. Então nós vemos aqui que a intenção de Satanás com a contribuição do velho homem, que é a nossa carne, ele quer entrar na casa e ele quer ali proliferar, ele quer tomar conta, ele quer retornar, como nós vimos no texto de hoje, que ao sair, o que significa esse ao sair? Significa que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós trouxemos para dentro de nós a presença da luz. E onde há luz não há trevas. Nós trouxemos para dentro de nós a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Mas pense na questão agora da casa. A casa precisa estar sendo usada, ocupada. Deus precisa ter autoridade, Deus precisa ter liberdade dentro desta casa para que Ele possa trabalhar dentro de nós. E muitas vezes nós podemos sofrer influências do diabo com as coisas externas. Nós vemos que o templo ele tem portas e essas portas podem ser acessadas se nós abrirmos ou destrancarmos essas portas pela negligência, pela não vigilância. E Satanás ele pode se aproveitar dessas ocasiões para nos influenciar. Nós vemos uma questão bem interessante que Jesus ele estava ali com Pedro e Pedro tem aquela revelação do próprio Deus. Jesus pergunta quem eu sou e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz então: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha casa. Depois desse acontecido que está ali em Mateus capítulo 16, Jesus ele começa a interagir com os discípulos, falando das coisas que iriam acontecer. Eu vou colocar aqui o texto para vocês aqui na tela. Olha aqui em Mateus 16, versículo 21, diz assim: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente,
a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Nós vemos ali que Pedro, ele achava naquele momento que estava fazendo o certo. Naquele momento, Pedro achava que estava ali olhando mais para o seu coração. É claro que ele amava Jesus, ele não queria que nada acontecesse com Jesus, mas Jesus estava dizendo que esse era o ponto de vista humano, mas havia uma perspectiva dos céus, uma perspectiva de Deus, Jesus, o Cordeiro do mundo, que veio para tirar o pecado. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina a nós não darmos lugar ao diabo. Lá em Efésios 4:27 fala sobre isso. Quantas vezes nós muitas vezes proferimos palavras que nós nos arrependemos logo em seguida, ou mesmo tomamos atitudes que depois, logo que nós acabamos de fazer, nós nos arrependemos, e nós, depois de passar por uma situação dessa, nós examinando um pouquinho, um pouquinho antes de acontecer, nós vemos que nós estávamos ali até sem paz, até incomodados com o que deveríamos fazer ou não. Isso já era um alerta para nós. Por isso nós precisamos, quando nos depararmos com uma situação dessa, parar um pouco para ouvir o nosso interior. A palavra diz que o Espírito Santo ele sempre está ali nos alertando, falando conosco, mas nós temos que tomar cuidado para não ter o hábito de resistir ao Espírito Santo, para que essa voz não venha se calar. Por isso, meu irmão, na nossa fraqueza espiritual, ela pode ajudar ou facilitar o agir do engano. Nós estamos falando sobre a questão da casa. A casa não pode estar vazia, mas a casa tem que estar ocupada. E ao não alimentarmos o Espírito, a não buscarmos as coisas dos céus, a não pensarmos nas coisas que são dos céus, como fala lá o livro de Filipenses, o que acontece conosco? Nós nos enfraquecemos. E ao estar fraco, a Bíblia diz que o diabo ele vem nesse momento oportuno, momento em que você está vulnerável, momento em que você baixou a guarda, momento em que você às vezes está olhando mais para as coisas deste mundo. É o momento em que você não consegue discernir, o verdadeiro mal ou aquilo que está ao seu redor. Por isso que a Bíblia sempre nos orienta a estarmos sóbrios, a estarmos vigilantes. E com certeza a comunhão com o Senhor nos fará estar com ouvidos atentos a tudo aquilo que o Espírito Santo irá falar aos nossos corações. Diante disso, meu irmão, a carta de Paulo, que ele envia à igreja lá dos Gálatas, a carta ali de Gálatas, escreve a relação entre a carne e o crente. É uma carta bem interessante que fala sobre essa questão da carne, do espírito. Então, um ponto importante nessa carta está lá no versículo 24. Aqui diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne. Olha o que a carta nos fala. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Olha o que a palavra está nos dizendo. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. A Bíblia está nos ensinando que no mesmo dia que uma pessoa se identifica com Cristo Jesus, a sua carne também é crucificada. Porque naquele momento em que eu recebo Jesus na minha vida, eu ali naquele momento sou declarado justo, naquele momento eu sou ali, estou limpo
para estar diante do Senhor, é algo que já aconteceu, por isso que Jesus lá na cruz diz: está consumado. Esses são um dos benefícios que eu recebo por causa de Cristo. Então alguém poderia pensar, sem a instrução do Espírito Santo, que a sua carne já não existe, pois acaso ela não foi crucificada? Mas por outro lado, a mesma carta que Paulo escreve aqui aos Gálatas, ela diz que nós devemos andar no Espírito. Olha o que diz o versículo 25: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então esse versículo 25 diz que se eu vivo pelo Espírito, eu vou seguir o Espírito. E aqueles que andam no Espírito, eles não vão satisfazer os desejos do seu coração. Isso é algo muito interessante, meu irmão. Olha o que diz aqui o versículo 16: deixe que o Espírito guie a sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Olha que coisa tremenda, meu irmão, que a palavra está nos falando nesta noite. O Espírito, ele nos guia. A palavra diz que o Espírito Santo ele veio com um propósito. Ele veio nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que nos orienta. E como orientador, a Bíblia nos fala aqui que ele nos impele na direção contrária. Nós temos aquele que nos ajuda, meu irmão. Se você ouvir o Espírito Santo, e para ouvir, você precisa ter uma comunhão diária com ele. Uma comunhão através da palavra, uma comunhão através da oração, da adoração. Isso tornará você mais conectado, mais sensível. Você estará aniquilando ou amortecendo os desejos da carne, para que você possa permanecer. Então nós vemos aqui que claramente que aquele que pertence a Jesus, que já tem o Espírito Santo vivendo nele, ainda tem a carne. Isso que nós precisamos entender, meu irmão. Nós só seremos livres da carne no grande dia do Senhor. Ou no momento que a pessoa ela morre em Cristo, ela já combateu ali o bom combate, ela guardou a fé e ela está ali aguardando o grande dia. Ou se nós formos a geração que verá o Senhor vir buscar a sua igreja, a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. E nesse momento então que a nossa carne não terá mais poder sobre nós. A nossa carne não terá mais uma ação em nós. Mas enquanto não chegar esse dia, nós temos que lutar, nós temos que continuar. Nós ainda temos a carne viva dentro de nós. Por isso precisamos escolher qual é a essência que nós vamos alimentar. Nós vamos alimentar mais a carne hoje ou mais o Espírito? E com certeza aqueles que buscam o Espírito estão sendo preparados para lutar contra Satanás. Então nós vemos aqui que a carne ela não somente existe, como ela é poderosa. Diante disso, meu irmão, como lutar para não impedir que Satanás venha agir em nossas vidas? O versículo 44 do texto de hoje revela algo muito importante que eu quero trazer de volta aqui para os irmãos. Aqui fala no versículo 44: então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Veja, irmão, que a casa ela sofreu o efeito de uma limpeza. A casa ela foi ali, podemos dizer assim, estava ali, foi reformada. Estava ali já vazia, estava limpa, estava ali arrumada, só que não havia habitação. Interessante que o Espírito Santo, ao ser resistido, ele pode se tornar inoperante, sem autoridade na casa. Sabe, esse texto, esse contexto aqui, ele não está somente nos falando na questão da pessoa que, por exemplo, estava ali possuída por demônios e por causa
do agir ou do poder de Deus, teve esses demônios sendo retirados dali da sua vida. O contexto também ele nos mostra algo também muito importante sobre a questão da casa vazia. Uma pessoa que vem para Cristo e ali é liberta de tudo aquilo que agia em sua vida e ela não permanece, ela pode sofrer esta ação reversa de o diabo ele voltar a encontrar a casa vazia. Por isso a Bíblia nos fala que nós temos que trabalhar a salvação. Nós temos que trabalhar esta comunhão diária com o Senhor para permanecer com a casa cheia, para que Cristo ele venha encher todo esse ambiente. Então nós vemos que essa autoridade ela pertence ao dono da casa. Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que também fechar a porta. Diante disso, nós vemos que estas portas são as conexões que têm a ver com o nosso corpo, o nosso espírito e o mundo ao qual nós vivemos. Então nós falamos sobre a questão dos olhos, a questão das mãos, aonde eu piso, aonde eu vou, com quem eu me relaciono, com quem eu interajo nesse mundo. Isso pode trazer consequências para a minha vida. A Bíblia diz que Satanás ele começa a agir na mente e há uma batalha então na mente, mas se há a falta de comunhão, haverá também uma falta da palavra dentro de nós. E a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito, que não somente ela crava em nós mesmos para nos confrontar e nos alinhar para as coisas do Senhor, mas ela também confronta os pensamentos. E ao confrontar os pensamentos, a Bíblia diz que há uma liberação que produz esta fé nesta palavra. Ao crer naquilo que foi deixado, ao crer naquilo que eu estou lendo, ao que eu tenho contato, isso faz com que eu não venha dar crédito a esses dardos inflamados e, como consequência, eles serão anulados. Por isso, meu amado irmão, nós temos que prestar atenção nesta questão. A casa, ela precisa estar ocupada. Sabe? Nós vemos que Jesus ele traz um grande alerta. Apocalipse 3:20, eu quero ler aqui com os irmãos. Nós vemos que há uma carta endereçada à igreja, precisamente à igreja de Laodiceia. A advertência que Jesus traz a essa igreja é que eles não eram nem quentes e nem frios, mas eles eram mornos. E a água morna ela não tem serventia para nada, ela nem serve de escaldante ali para o corpo, algo medicinal, né? Ou a água fria nem serve para refrescar, mas a água morna ela não serve para saciar a sede, ela não serve de remédio, ela não serve para nada. E Jesus ele traz essa advertência, porque como você é uma água morna, e nem quente nem fria, eu estou a ponto de vomitar na sua boca. Por isso, meu amado irmão, nesse mesmo capítulo, Jesus ele traz algo bem revelador. Diante do que estava ali acontecendo, no versículo 20 diz assim: preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eis que estou à porta e bato. Olha que interessante, meu irmão. Jesus ele está batendo a porta. Interessante que ele está batendo a porta de uma igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Jesus está batendo a porta de um coração. Um coração que podemos dizer que outrora ele estava ali. Um coração que outrora ele tinha acesso, mas por uma negligência, e Jesus foi colocado para fora. Você fala, pastor, mas como que Jesus pode ser colocado para fora quando eu encho a casa com outras coisas? Veja, meu irmão, que o texto de hoje fala que o diabo ele quis retornar à sua antiga casa, ele quis dar uma passadinha lá para ver como estava. E pela surpresa dele encontra a casa vazia. A casa vazia significa a ausência da presença, a ausência da comunhão, a ausência da comunhão. Olha que
pontos importantes ao não interagir com o Senhor. Esse é um grande mal dos dias de hoje. Este é um grande erro que as pessoas cometem, a não se relacionar com o Senhor. Sabe, acham que o simples fato de participar de um culto durante a semana é suficiente, ou seja online, ou seja presencial, mas se esquece que a comunhão é diária. É a comunhão diária que enche a casa. Diante disso, como nós precisamos agir? Qual tem que ser o meu procedimento para que Satanás ele não tenha êxito nesse intento? Primeiro ponto é algo bem óbvio. Nós precisamos encher a casa com a presença de Deus. A Bíblia nos relata que a presença de Deus é como uma fumaça, que tem que encher o ambiente. E ao encher o ambiente, ele perfuma também o ambiente. A comunhão com o Senhor, a busca diária dele, faz com que o nosso interior venha estar cheio. A Bíblia diz que a fumaça encheu o templo, como aconteceu lá no passado. E assim também a presença do Senhor precisa encher esse templo, precisa encher essa casa, precisa encher o nosso coração. E um segundo ponto, nós temos que permitir que o Espírito Santo limpe a casa. No momento em que temos comunhão diária, uma comunhão constante com o Senhor, é o que nós lemos no texto de hoje que está no livro ali de Gálatas, que fala que a comunhão com o Espírito faz com que o Espírito nos guie no lado oposto às vontades da carne. Isso é algo que você não pode desprezar, meu amado irmão. É algo que você não pode negociar. A comunhão com o Senhor deixa você fortalecido para não só discernir, mas para resistir. E ao resistir o diabo, ele vai fugir de você. E o terceiro ponto importante, deixar que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto. Sabe, olha que interessante o texto que está em Gálatas, capítulo 22. Olha o que o Espírito Santo produz em nós. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Por isso, meu amado irmão, olha o que a palavra está nos falando, que ao ter comunhão com o Senhor, eu vou estar livre das questões da minha carne, as questões do diabo. Nós estamos falando no texto de hoje, e o que o Senhor está nos trazendo na palavra de hoje é a questão da casa. Ela tem que estar ocupada, mas ela precisa estar ocupada com as coisas do Senhor, porque o oposto também é verdadeiro. Gálatas capítulo 5, capítulo 19 diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha aqui a palavra, eu vou até salientar aqui, deixar para os irmãos que estão nos acompanhando. Veja bem o início do versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados? A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedices, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Aí olha que diz aqui: repito o que disse antes. Olha o que ele fala aqui: repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E por quê? Por que será, meu irmão, que não vai herdar o reino de Deus? É a questão da casa. A casa, ela vazia, ela é um prato cheio para a entrada dessas coisas. Mas a casa, ela tem que estar cheia das coisas dos céus. Você não consegue entender que não há um ponto inerte, ou não há um ponto centralizado. A casa, ela nunca vai se encontrar vazia, ou ela pode ficar por poucos instantes. Assim que a presença sai,
Assim que podemos dizer que você coloca Jesus para fora, o diabo imediatamente ele entra. E a palavra fala que ele traz outros com ele. O que significa esses outros? Essas questões que eu acabei de ler estão ligadas ao fruto da carne, estão ligadas às coisas dos desejos que são pecaminosos. E então Satanás ele tenta entrar novamente e ligar você a estas coisas através do que nós falamos hoje, dessas portas desta casa, as portas deste templo, que tem que estar fechadas para as coisas deste mundo e abertas para as coisas do céu. Diante disso, meu irmão, que você receba essa palavra no seu coração, que você receba essa instrução de Deus para a sua vida. A casa ela tem que permanecer cheia. E para que isso aconteça, eu preciso de uma comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo, ela vai fazer algo tremendo. Para nós finalizarmos, eu deixo esse final esse versículo de Gálatas que nós lemos, no segundo texto de hoje. Por isso eu digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, e assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O Espírito nos impede, ou o Espírito Santo nos impele na direção contrária a todas essas coisas. Significa que o Espírito Santo ele trabalha para que a casa ela permaneça cheia. Amém, meu irmão? Cheia da presença, cheia da fumaça da glória, cheia das coisas que são dos céus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Amém, meu irmão? Eu quero que você guarde essa palavra de hoje, que você seja ministrado por essa palavra, que Deus te conduza e que você não deixe a casa vazia. Toma cuidado, meu irmão. Casa vazia é um prato cheio. Satanás ele está ao nosso derredor, ele está passando na porta do seu coração. Ele está passando aí diante da velha casa dele e ele quer entrar novamente. Por isso que aquele que fez como aconteceu lá no passado, passou o sangue de Jesus na verga da porta, o anjo da morte, ele não tem como entrar. Passar o sangue do Senhor Jesus na verga da porta, como aconteceu na primeira Páscoa, significa eu encher a casa. A casa, lá no passado, no dia da Páscoa, estava cheia com o Cordeiro, estava cheia com as famílias, estavam em comunhão com o Senhor. E isso fez com que o anjo da morte não passasse. Uma casa cheia da presença do Senhor, cheia da comunhão, da palavra do Senhor, faz com que essas coisas externas que Satanás quer trazer com ele não tenham lugar e você está protegido. Diante disso, essa é a nossa proteção, encher a casa. Diante disso, essa também é a nossa arma, a casa cheia. Faz com que Satanás ele passe de longe. Ele não vai ter como entrar, não vai ter como produzir os seus intentos na vida das pessoas. Por isso, meu irmão, enche a casa, tá? Eu quero orar por você nesse momento. Que Deus venha te abençoar. E diante daquilo que foi ministrado, por alguns instantes interaja com o Senhor, e faça um propósito de continuar buscando. Se você parou, volte, não deixe a casa vazia. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Pai querido, eu oro pelos nossos amados irmãos. Agradeço o Senhor por essa palavra que o Senhor ministrou nas nossas vidas, nos nossos corações. Peço que os ajude, Pai. Oh, Senhor Jesus, venha nos guardar. O Senhor fez uma oração que está lá registrada em João capítulo 17, é a oração sacerdotal. O Senhor abençoou os discípulos, dizendo que não os tirassem do mundo, mas que os guardassem. Oh Deus, eu uso, Senhor, essas mesmas palavras, Deus, para abençoar os nossos amados irmãos. Que o Senhor os guarde, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha ajudá-los a anular os dardos inflamados. Ajude o Senhor, para que eles possam, Senhor, estar lutando firmemente contra as ciladas do diabo,
como nós vimos na mensagem de hoje. Peço ao Senhor que abençoe estes lares, estas vidas, ó Deus, que estão conosco neste culto. E haja, Senhor, essa liberação dessa semente e que o maligno não venha roubar a semente, que ele não venha roubar o entendimento. Libera, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar. Neste momento, eu peço, Senhor, que esteja trabalhando, Deus, coloca fome, coloca sede. Trabalha, Senhor, através do Teu Espírito, para que este templo seja preservado. Peço, Senhor Jesus, que as escamas dos olhos venham cair por terra, que haja, Senhor, esse entendimento pleno das coisas que estão acontecendo nesses dias e que nós precisamos fazer para estarmos, Senhor, preservados. E tudo, Senhor, está preparado. O Senhor deixou tudo pronto. Nós só precisamos seguir as orientações daquilo que o Senhor deixou e aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Assim nós agradecemos. Peço, Senhor, que se haja enfermos no nosso meio, ou mesmo, Senhor, Deus, que estão conosco neste culto, recebe a virtude, a liberação do Teu Espírito sobre cada vida, sobre cada corpo, cada mente, cada coração. Neste momento, Senhor, toca o enfermo. Deus, toca, Senhor, o corpo físico, toda a parte esquelética, a parte muscular, os nervos, Pai, cada órgão. Que o Senhor dá ordem, Senhor, para que eles voltem a funcionar, voltem, Senhor, a fazer a sua função ao qual foi constituído. Neste momento, Senhor, pedimos, Senhor, reverta o câncer. Seja, Senhor, neste momento, liberando virtude, como aconteceu com aquela mulher lá no passado, que 12 anos estava sofrendo, mas ela, por um toque, ela recebeu virtude no seu corpo. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor. Oh Deus, os Teus filhos estão aqui. Oh Deus, essas pessoas estão, Senhor, chegando através, Senhor, desta mensagem. Haja uma liberação agora de virtude sobre este lar, sobre esta casa. Oh Deus, nós estamos falando sobre a casa estar cheia. Deus, libera, Senhor, neste momento, nestes lares, Senhor, que estão conectados conosco. Enche, Senhor, esta casa. Oh Deus querido, assim nós agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado irmão. Deus abençoe a sua vida. Se você quer nos ajudar, nos ofertar a casa do Senhor, abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar aí nossos dados para que você possa fazer a sua oferta, dar o seu dízimo. Nós não estipulamos valor, mas com certeza que você seja grandemente abençoado por esse ato generoso, esse ato de honra para com o Senhor Jesus. Amém? Nós nos vemos no próximo culto e que você seja mais uma vez grandemente abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te abençoo, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus.